Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós iremos falar sobre a Belle Époque, incluindo temas como transformação de fim de século, a cultura e sociedade aqui no Brasil e o período de paz armada. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, entre o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1870 e o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, a Europa estava vivendo a Belle Époque, que foi o período mais feliz e mais otimista da história de lá, pois foi um período de grandes descobertas científicas e tecnológicas, grandes invenções que tornaram a vida cotidiana mais fácil e transformações no espaço urbano, pois os países europeus aproveitaram este tempo para se desenvolver em âmbito econômico, tecnológico e cultural, com destaque para a França, a qual se tornou o centro global de toda a influência educacional, científica, médica e artística. Bom, continuando, o que mais caracterizou a modernização de Belle Époque foi a Exposição Universal. E para quem não sabe o que é, ela foi realizada em 1900 e em Paris. Essa exposição, ela era uma feira aberta de mostra de tecnologia e cultura, que acontecia em vários pontos da capital francesa. O objetivo dela, era render várias homenagens e mostrar o que tinham sido inventada, como a nova moda de vestimenta, os novos monumentos públicos, entre outros. E os principais centros urbanos e culturais dessa época, além de Paris, era Viena, Londres e Berlim. Dando agora continuidade sobre a Exposição Universal de 1900 em Paris, ela foi inaugurada no dia 14 de abril e recebeu nos 7 meses em que esteve aberta aproximadamente 50,8 milhões de visitantes. Ela estava situada ali no Campo de Marte. A exposição ocupava uma área gigantesca com vários pavilhões nacionais e temáticos, exibindo produtos das várias nações, como metalurgia e indústria de madeira, de países como Rússia, Japão, Itália e Hungria. A exposição também fazia uma propaganda da ação civilizadora que países como a França, Inglaterra e Holanda tinham nas suas colônias, que eram a Tunísia, Argélia, Indochina, Madagascar, Sudão, Índia, Indonésia e Transvaal. Ela foi inaugurada pelo presidente francês Émile Loubet e uma das coisas que ele exibiu era a novidade da eletricidade em que a construção em ferro ocupava em um lugar-chave. E era a Torre Eiffel, que foi construída há 10 anos antes. E era para edificar as construções francesas, foi escolhido o engenheiro Alfred Picard, nomeado comissário-geral. E, na verdade, a exposição pretendia fazer o balanço de um século que progrediu enormemente nas ciências e indústria e reafirmar a liderança de país nas artes e civilização. Olá! Eu vou falar um pouco sobre a Belle Époque no Brasil. A Belle Époque no Brasil se passou nas cidades mais ricas que foram Manaus, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. As cidades de Manaus e Belém eram os mais desenvolvidos. Tinham lindas praças, grandes teatros, como o Teatro Amazonas, palacetes, mercado, como por exemplo o Vero Peso, que se encontra na cidade de Belém. A moeda que era mais usada na época era a libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra. Uma das principais características da Belle Époque é o estilo boêmio que surgiu principalmente na França. O país tornou-se o centro global de toda influência educacional, científica, médica e artística. Eu vou falar um pouco sobre a Semana da Arte Moderna no Brasil. Tudo começou quando a população brasileira comemorava os seus 100 anos de independência e o fim da Primeira Guerra Mundial. Começando a contextualizar, o Brasil vivia sob constante influência das vanguardas europeias e os filhos dos burgueses iam estudar na Europa, onde isso facilitava a influência artística de ideias, arte, moda, ciência e literatura. Tá, mas o que foi a Semana de Arte Moderna então? A Semana da Arte Moderna deu encerramento à Belle Époque no ano de 1922 em São Paulo. Mesmo sendo um período pacífico, digamos, mas logo surgiu a paz armada. Mas falaremos em breve sobre esse assunto. Sem mais enrolações, a Semana de Arte Moderna foi um episódio muito marcante por integrar várias expressões artísticas como pintura, escultura, literatura e música. Como muitos desses estilos eram importados da França, a característica principal desses meios era o uso da norma culta, o ideal da arte pela arte,
Mas como os brasileiros sentiram a necessidade de uma identidade mais própria, eles destruíram o uso da linguagem formal, cantavam, escreviam e criavam obras na esperança de destruir o que o parnasianismo criava, dando espaço para pensarmos na nossa identidade e cultura. Conhecido como o Grupo dos Cinco, os principais representantes da Semana da Arte Moderna foram Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Minotti Del Picchia. Paz Armada. O que foi a Paz Armada? Foi um período na história política da Europa que se estende desde o fim da Guerra Franco-Prussiana até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e é caracterizado pelo forte desenvolvimento da indústria bélica das grandes potências e a crescente tensão nas relações internacionais. O imperialismo causou muitas disputas entre as potências industrializadas. O forte nacionalismo, somado às disputas imperialistas, levou os países europeus às alianças secretas. No século XX, houve a formação das alianças militares. Eram elas a Tríplice Entente, que eram formadas pelo Reino Unido, França e Império Russo, e a Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Então, com todos esses conflitos, os países começaram a se armar, preparando o exército e investindo na indústria militar. Para a sociedade, eles anunciavam a bela época, a prosperidade, a paz, porém, secretamente, todos os países estavam armando seus exércitos para saírem para a guerra. Bom, agora eu vou dar continuidade falando sobre a paz armada. Então, alguns países estavam em frenética competição para saber qual iria receber o título em relação ao melhor desenvolvimento. E logo após isso, começou a ocorrer algumas feiras de ciência, com o intuito de enaltecer o desenvolvimento tecnológico dos países. E a primeira feira ocorreu em Paris, com 24 mil atrações diferentes. Logo após isso, começou a ocorrer algumas críticas e um dos críticos estava Sigmund Freud. E ele afirmava que daqui a um tempo a gente ia se arrepender por tanto desenvolvimento e também pela rivalidade entre os países. Isso só fez abrir portas para a Primeira Guerra Mundial. E esse termo paz armada se refere a isso. Gente, espero que vocês tenham entendido e gostado do trabalho. E agora não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aí pra gente, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!